ao segundo congresso. Eu sou Débora Jazine, taróloga, astróloga e também oraculista. E a minha palestra de hoje vai ser a respeito sobre a sinastria através das cartas do Petit Lenormand. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer aos meus queridos, o Miguel e a Paula, pelo convite de estar aqui apresentando o meu trabalho hoje. Nós já estivemos juntos em outros congressos, em outras oportunidades, mas é uma honra receber o convite de vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, falando a respeito de todo esse universo que é o Petit Lenormand, as suas possibilidades e como é que nós vamos desvendar estes mistérios de relacionamentos. Essa metodologia foi feita a partir de muitas consultas que são, vamos dizer assim, o campeão, né, de audiência do consultório acaba sendo relacionamentos. E as pessoas sempre vêm para saber o que está acontecendo, se elas vão continuar com a mesma pessoa, se não vai, como elas podem melhorar a sua relação, se essa parceria ela vai para frente ou não, quais são os pontos em que elas podem fazer a relação ficar melhor. Então, eu já fazia isso em relação à parte da astrologia. Só que, em relação às cartas, ela foi justamente pela necessidade das pessoas não terem a data, né, correta dos seus parceiros para fazer a sinastria. Então, vamos na nossa apresentação. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Um segundinho. E nós vamos aqui, peraí que a página não ficou aonde deveria, né? Aquelas coisas que acontecem na hora da transmissão. A gente faz acontecer. Vamos lá. Era essa aqui que ele me ensinou? Deixa eu ver. Ah, não. Eu fiz ao contrário. Essas coisas acontecem. Vamos lá. Essas confusões a gente acaba fazendo. Então, é daqui que ele me ensinou. Deixa eu ver. Era isso mesmo. Tá certinho. Bom, em relação à sinastria através do Petit Lenormand, e eu, Débora Jazine, sou taróloga, astróloga, como eu já falei a respeito. No final da apresentação e também no PDF que vocês vão ter após a nossa palestra, vão ter dados, contatos e vamos dizer assim, todo o histórico ao longo desses anos de trabalho. E faço advertência a respeito de que esse trabalho também foi registrado nacional e internacionalmente. Contando um pouquinho a respeito das 36 cartas do Petit Lenormand. Elas são cartas em que eu confesso que não foi amor à primeira vista. Esse baralho entrou na minha vida já no ano 2000. Antes, eu era apenas, vamos dizer, uma pessoa curiosa e ia atrás da consulta para saber o que ia acontecer. Mas ele era um baralho, na minha concepção, fofoqueiro, porque geralmente as pessoas não acertavam muito a leitura comigo. Então, eu fazia parte de um grupo e o meu coordenador, né, vamos dizer assim, o dirigente, disse que um dos mentores havia dito que eu tinha que estudar esse baralho
e fazer um estudo mais aprofundado. Aí eu falei assim, não, esse baralho não vou estudar esse baralho, porque afinal de contas, ele tem tanta assim, coisa para falar a respeito. Ele não vai ter tantas minúcias, ele não é um tarô. Se bem que eu não comecei a minha história com tarô, eu comecei a minha história com Sibila italiana, achando que era um tarô. Mas tudo bem, isso aí a gente conta outro dia. Ou então vocês podem rever a entrevista que eu dei para o Miguel. Desde então, eu fui estudar e tinha ainda a história de que o baralho tinha sido feito por uma francesa. Aí eu falei assim, foi feito por uma francesa, então tem um pouco mais de conteúdo, tem mais garbo e elegância, né? Ah, e tem... Aí fui estudar a história dela e vi que ela era uma estudiosa de astrologia, de astronomia, de flores, ela foi a precursora, vamos dizer assim, dos florais, porque no baralho dela, no Grand Lenormand, ela traz as flores também nas suas cartas. E aí me apaixonei. E desta paixão comecei a estudar. E aí, fazendo todas as suas, vamos dizer assim, análises, né? Eu comecei a perceber que ele é muito rico e que ele tem uma trajetória muito interessante. E essas 36 cartas, elas muitas vezes falam muito ao nosso respeito, e quando vamos estudar e analisar um, um relacionamento, nós tiramos do fundo do baú coisas, não só desta vida, como até de outras. Então, é todo um processo aonde essas cartas elas vão, aos poucos, nos trazendo informações, mais de uma vez. Então, não tenha pressa. Elas vão, aos poucos, trazendo toda essa, vamos dizer assim, sabedoria. As cartas, seja Lenormand, seja Grimaldi, que colocou o nome de Lenormand, seja qual for a história verdadeira a respeito deste baralho, ele foi dividido, na verdade, em 9 cartas para cada elemento. Eu, particularmente, não utilizo a linguagem de naipes, que seriam as paus, as copas, as espadas e os ouros. Eu prefiro utilizar os elementos. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu utilizo com o tarô. Os elementos, eles tratam da essência e fica um trabalho mais rico, porque interliga com a astrologia. Como o meu trabalho ele é totalmente alinhado de tarô, astrologia, então eu vou unir todos, vamos dizer, os ingredientes para fazer, né, essa conjunção de informações justamente através dos elementos. Então, nós temos 9 cartas para o elemento fogo, 9 cartas para o elemento água, 9 cartas para o ar e 9 cartas para a terra. O fogo, falando a respeito da parte da espiritualidade e falando também do nosso dia a dia em relação à nossa parte profissional. A água, falando de todas as nossas emoções e sentimentos, que não são mensuráveis. O ar, falando a respeito de toda a parte do intelecto, do nosso foco, da parte em que temos a nossa cultura também, e a parte da terra em relação ao nosso corpo físico e em relação à parte financeira.
ao que é palpável, ao que é matéria. Na terra é quando a gente vai colocar os pés no chão, enraizar. A partir dos 4 elementos, nós vamos também para signos, planetas e casas astrológicas. Esse baralho, o Mystic Lenormand, ele tem em cada carta, embora eu particularmente não tenha, vamos dizer assim, não goste, né? Não é não goste, não concordo com os planetas, as casas e os signos que são colocados especificamente neste baralho, porque eles destoam da metodologia que eu utilizo, tá? Por exemplo, a carta 26, que é a carta do livro, ali está mostrando como um signo de peixes, não é o signo de peixes, porque o livro ela é uma carta do elemento terra, e o elemento terra não é peixes, seria ligado à virgem, então é o signo oposto. Então, tem essas controvérsias, mas o planeta, por exemplo, do homem, que é a carta 28, o homem ele está associado a uma carta do elemento água. E aí está com o planeta Marte, que na verdade também não seria. Então, vamos dizer assim, nem tudo que é apresentado nós precisamos absorver. E vamos fazendo as adequações conforme cada estudo. A partir de então, nós temos a estrutura das cartas. Foi aí que eu me encantei com a questão do Petit Lenormand. Quando eu percebi que ele era nada mais, nada menos do que dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Como vocês podem perceber nessa imagem, a carta onde aparece o cachorro é a imagem destacada, é o arcano maior, que é claro a imagem trazendo a mensagem. E a parte superior, que tem aquelas 10, os 10 corações, as 10 copas, são as 10 cartas ligadas ao 10 de água. E é o arcano menor. A partir daí, tudo começou a ganhar uma outra visão para este baralho. Pelo menos ao meu ver, e como eu comecei a estudá-lo. Porque ele trouxe uma outra dinâmica. Por quê? Eu pude associar não só a questão do signo, do planeta, da casa astrológica, do momento em que a pessoa está vivendo, associando a questão da imagem. Por quê? Cada momento que nós estamos vivenciando é muito importante para o nosso dia a dia. Por exemplo, hoje, dia 14 de fevereiro. Hoje o Sol está no signo de Aquário. É um signo do elemento ar. Nós temos um momento planetário onde esta semana nós tivemos 6 planetas em ar e um asteroide. Ou seja, acredito que para todos nessa semana passou, além de passar muito depressa, a cabeça deve ter ficado, vamos dizer assim, com 1000 projetos, com 1000 possibilidades, dificuldade para dormir, dificuldade, às vezes, até para realizar o que precisava, até teve que anotar. O tempo passou muito depressa. Os insights que nós tivemos nesta semana, por exemplo, eu, por exemplo, tive muitos, conexão.
E também a questão do coletivo, do sentir mais, não só por esse momento de pandemia, mas por todo o momento que nós estamos passando, é, sem dúvida alguma, uma situação aonde nós temos, vamos dizer assim, muitas coisas para serem trabalhadas. E nós estamos num processo de lua nova, que entrou no dia do Ano Novo Chinês, que este ano é o ano do boi, de metal. E hoje nós estamos com uma lua que acabou de entrar no signo de Áries. Então, é um novo tempo e também uma nova etapa da nossa vida. E as cartas relativas ao Petit Lenormand nos dão toda esta gama de informações. É só sabermos olhar, sabermos retirar destas cartas as informações que elas nos querem dar. Bom, como falei logo a princípio, né, o que é uma sinastria? A sinastria ela é uma técnica utilizada pela astrologia que tem informações de data, horário e local de nascimento de ambas as pessoas para que a gente possa fazer a análise das casas astrológicas e também dos planetas que são compatíveis ou não são compatíveis. E, através disso, saber as lições de vida que cada um tem. Isso para a astrologia, além de você levar um tempo para fazer esse estudo, você precisa ter o horário exato, porque senão, o que vai acontecer? Você não vai ter você não vai poder passar para o seu consulente todas essas informações. Mesmo porque a sinastria, ela é importante ser feita com a presença do casal. Por quê? É de interesse de ambas pessoas. Porque é uma invasão de privacidade você fazer isso só por curiosidade. Você entrar para saber qual é o mapa da pessoa, qual é o seu interesse nisso? É importante que os dois façam parte deste processo. Sinastria através das cartas do Petit Lenormand. Ela é uma metodologia que foi desenvolvida e utilizada para terapia de casais de uma forma terapêutica, principalmente auxiliando no autoconhecimento, tanto do consulente, para trazer mais consciência no momento vivido no relacionamento pelo casal. Na astrologia, a gente estava falando agora há pouco que é importante que o casal esteja junto, porque é mapa. Mapa é uma coisa, vamos dizer assim, que tem muito mais. Você pode invadir a privacidade do outro, né? Mas, através das cartas, ela tem um processo de você trazer à consciência aquilo que você está fazendo na relação, que não é bom nem para você nem pelo outro. Se for feito em conjunto, a consulta fica muito mais rica, mas se for feita apenas individual, você não está invadindo o espaço do outro. Você está trazendo a consciência e você está percebendo. E você está alertando se você está ajudando, ou se é uma relação tóxica, ou se é uma relação que tem muito ainda a ser empreendida. E ela nasceu realmente dessa necessidade para ter este olhar mais cuidado.
Também temos a questão, a oportunidade de fazer essa análise por dois princípios. Primeiro, olhando as questões física, mental, afetiva e espiritual, unindo também as questões dos elementos, do fogo, da água, do ar e da terra. Com essas duplas, né, nós vamos analisar a falta e os excessos. E a partir de então, vamos fazer essa, vamos dizer, análise. Às vezes que nós temos, dentro de um processo terapêutico, a questão de percebermos qual é efetivamente o nosso papel na relação, nós começamos a perceber como nós estamos neste processo, como nós temos a nossa responsabilidade. E o que eu percebo é que muitas vezes questões não são colocadas na relação, e sim em terapia, por medo de que o outro não entenda, se aborreça e pura e simplesmente não resolva. Então, muitas vezes, um relacionamento adoece porque muitas questões são colocadas aonde? Debaixo do tapete. Nessa metodologia, nós vamos utilizar as 36 cartas. A utilização dessas 36 cartas, nós temos, na verdade, nós vamos embaralhar, né? Vamos pegar aqui o nosso baralho do Petit, vamos embaralhar. Eu, particularmente, utilizo para cortar com a mão direita, tá? O tarô eu corto com a mão esquerda, porque eu faço essa diferenciação. E uma outra coisa que sempre acabo ensinando em aula, que é o cortar para frente, porque nós queremos saber daqui para frente, né? Não corte para o lado, porque o cortar para o lado significa deixar a relação do mesmo jeito que está. Tanto cortar para a direita, quanto cortar para a esquerda. Não corte para trás, porque isso será em relação ao passado. A não ser que você faça esta leitura a respeito de uma pessoa com a qual a relação findou e você já não tem mais nenhuma perspectiva, você já está até em outro relacionamento e você ainda não esqueceu, aí sim eu vou utilizar essa metodologia cortando para trás para que eu possa saber a respeito o que ainda me prende nessa relação. E essa metodologia também pode ser utilizada nesses casos. Por quê? Percebo que dentro de cada relacionamento, sempre nós temos um lado aonde uma parte é mais dominante e a outra é mais dominada. Um é mais ativo e o outro é mais passivo. E no relacionamento, sempre temos a questão de que a história tem duas versões. E ela foi vivida por duas pessoas.
e ela foi sentida de duas formas. Mas o fato, ele acontece. Então, o olhar que cada um tem para o que foi vivido é diferente. Então, se você tem alguém do passado que você não esquece e que você não sabe por quê, esta metodologia também pode ser utilizada. Tá? Então, depois, né, de cortar para frente, juntar as cartas, eu vou colocá-las nesta disposição, todas nas 9 até a 36. E começa, vamos dizer, a, a parte lúdica, né, do jogo. Porque eu vou abrir a primeira carta, ok? E a primeira carta foi, por exemplo, a número 9. Que carta que eu vou abrir na sequência? A 9. Na 9 saiu quem? A 3. Saiu a 3. E na 3, aí eu vou abrir a 3. Na 3 saiu quem? Ah, saiu a 5. Ah, na 5 eu vou para a próxima. Na 5 saiu quem? Saiu a 16. Depois saiu quem na 16? Saiu a 8. Ótimo. Depois saiu quem? Saiu a 10. Ai, saiu quem depois? Saiu a 33. Muito bem. Depois saiu da 33, eu vou para 4. Da 4, eu vou para 26. Da 26, assim por diante. Até aparecer a carta número 1. É onde para o jogo. Tudo bem. Então, vamos lá. A partir de então, né? Já vi o slide a respeito de onde para, seria agora, né? Você vem depois. A partir do momento que tem essa, você está com todas essas cartas, né? Isso, exatamente. As cartas, elas vão, você vai tirando a primeira e você vai acompanhando, saiu a primeira, você abriu a primeira, saiu a 9. Da 9 saiu a 3, da 3 foi para a 4, da 4 vai abrir a 12, da 12 até sair a carta número 1. A partir do momento que saiu a carta número 1, para-se de fazer para o jogo. Por quê? Aí começa, na verdade, a análise. E essa análise, ela acontece de uma maneira, vamos dizer, estruturada. Tá? E ela é estruturada de uma forma que eu estou apresentando hoje, mais simplificada, para ninguém pirar o cabeção, né, para não dar um tilt, porque ela tem não só este conteúdo, ela tem um conteúdo maior, mas para hoje eu achei que estaria de bom tamanho fazer essas observações, tá? Todo este material, depois da minha palestra, vai estar num PDF, até já com algumas interpretações para o físico, mental, afetivo e espiritual, principalmente na coluna do meio, que a gente vai falar a respeito dela já já. E é a mais importante desta metodologia. Por quê? E por que eu acabei colocando em destaque? Principalmente, isso é coisa bem de professora, né? É coisa de quem... E assim, eu sou muito visual. Eu gosto de que as coisas estejam... Elas me soltem aos olhos e eu identifique rapidamente o que é mais importante.
Não é por uma questão do masculino e feminino de ser cor-de-rosa e azul, tá? Que, assim, o rosa são só as meninas e os azuis são só os meninos, não. Porque no lado esquerdo é de quem está se consultando, tá? As 12 cartas do lado esquerdo são de quem está se consultando. E as 12 cartas do lado direito é de quem está, com quem ela tem um relacionamento. Ok? E a parte central é a parte aonde os dois têm em comum. E por que não dizer que essa é a parte, vamos dizer assim, principal da análise? Por quê? Porque é isso que tem em comum entre as duas pessoas. Por ter essa parte em comum, nós temos muitas observações e podemos perceber se há efetivamente uma, um entrosamento, se há um afastamento, se há futuro, se há o que há para essa dupla. Então, da mesma forma, vocês podem perceber que a primeira em cima, vamos dizer assim, num tom mais terra, né? Ficou um físico, um azul claro, o mental, um verde, o afetivo, as emoções, e o violeta, o espiritual. E depois, nós vamos fazer concomitantemente as comparações, coluna físico-físico do consulente e do consultado, mental-mental, afetivo-afetivo, espiritual-espiritual. E dentro dessa estrutura, nós vamos ver quais são as ausências e quais são os excessos. Ausências e excessos fazem exatamente a diferença dentro de uma análise. Isso também é percebido em uma outra metodologia, também foi aprovado como um trabalho científico, que é o diagnóstico através dos arcanos menores do tarô, que após essa metodologia, para equilibrar ambas as partes, eu acabo utilizando essa outra metodologia para fazer um alinhamento das duas pessoas mais a nível energético, né? Poderia fazer isso através da radiestesia? Poderia. Poderia fazer isso por um alinhamento de chakras? Poderia. Poderia fazer isso através de uma terapia de casais? Sim. Como se faz, não só a parte da interpretação do que falta, do que tem em excesso, mas o principal é como resolver a situação. Porque quando a pessoa chega para uma consulta, ela chega num estado, primeiro, triste, angustiada, ansiosa, com uma problemática com a qual você tem que dar apoio, colo e principalmente dar respostas aonde o coração dela fique um pouco mais em paz. E as consultas sobre relacionamento, elas são das mais trabalhosas, porque por mais que você mostre, muitas vezes, que aquele relacionamento é um relacionamento que, por vezes, não tem solução e que ele chegou ao final,
Se a pessoa não quer enxergar, ela vai ficar só com a informação que ela quer, e não com a informação que ela precisa entender. Então, de todos os, vamos dizer, as consultas, as de relacionamento, elas são as mais delicadas. Porque, falo até por mim, quando nós não queremos, você está no relacionamento, todas as pessoas à sua volta falam para você, essa pessoa não é para você, essa pessoa não combina, essa pessoa isso, aquilo outro. Enquanto você não assimilar, não tem jeito. Eu não me excluo desse processo. Hoje não mais. Mas todos nós temos aquele amigo ou aquela amiga, né? Que na verdade você percebe que ela tem aquela questão de que é difícil ultrapassar, né? Ou então a questão do luto, quando há uma perda ou quando há uma separação. E tanto a perda, quando a pessoa fica viúva, ou quando há uma separação nunca é fácil. E o entender o porquê que chegou àquele ponto, e também uma outra coisa que é muito comum em consulta de relacionamentos, é quando entra uma terceira pessoa. E por que essa terceira pessoa entrou na relação? Né? Por que houve essa brecha? Por que houve essa falha? Seria essa falha ou seria a questão de que ambas as partes precisavam deste aprendizado para fortalecer o relacionamento? Porque dentro do relacionamento também tem a questão dos filhos, dos agregados. Então, também os filhos dos relacionamentos anteriores. Também tem a questão dos meus, dos seus e dos nossos. Então, na relação, muitas vezes, não é só a dois. Tem a família também, que muitas vezes se intromete. Então, lidar com relacionamento e fazer um atendimento de relacionamento em só 20 minutos ou fazer em 30 é um milagre, porque tratar deste assunto é muito delicado. Muitas vezes demora mais de que 1 hora e meia, 2, porque é delicado, ainda mais se a pessoa que vem para uma consulta está em crise, né? E o que dentro desse processo todo nós vamos perceber? Vamos lá. Então, como eu falei anteriormente, né? Na hora que sai a carta do cavaleiro para o jogo, e você vai analisá-lo conforme as cartas que aparecem até então. Por quê? Porque, primeiro, eu vou ver de qual lado, efetivamente, quem parou o jogo. Se foi o consulente ou se foi o consultado. Se foi o consulente, ou seja, quem está fazendo a consulta com você, a pessoa está com medo da resposta, tá? Principalmente temeroso de ir em frente e de saber mais, embora esteja lá para justamente isso, né? E se for o consultado, onde a carta parou, seja no físico, no mental, no afetivo ou no espiritual, é aonde tem a problemática que precisa ser trabalhada. E é aonde tem o maior problema. Seja tanto no consulente ou no consultado.
aonde parou o jogo, ou seja, aonde parou a carta do cavaleiro. Essa é uma das primeiras análises também. Então, vamos interpretar, né, a coluna central. Nós falamos dos excessos e também da questão das ausências. E cada uma delas tem, vamos colocar, uma carta que tem um domicílio. Então, por exemplo, na carta relativa a físico, é o elemento terra. Se, primeiro, todos esses passos, cada passo a passo, estão descritos no PDF, tá? Eu vou falar agora. Se você, por exemplo, tem na posição do físico uma carta que, primeira coisa, se o físico está fechado, a vivência do casal na questão física não está contente. E eu vou fazer as considerações a partir do quê? Primeiro, se sair uma carta de terra, eu vou precisar ver qual é a carta de terra e a qualidade dela. Segundo, se eu tiver uma carta do elemento fogo, tem uma interpretação. Uma carta do elemento água, outra interpretação. Uma carta do elemento ar, outra interpretação. Ou seja, para cada uma dessas, da carta da coluna em comum, eu já vou perceber se tem, primeiro, qual é o trabalho que eu vou ter com o consulente, de explicar que o que o casal tem ou não em comum. Já aconteceram casos das 4 cartas abrirem, das quatro cartas serem diferentes dos elementos que eles estão pré-estabelecidos. São todos, vamos dizer assim, fora de ordem. E uma das coisas mais comuns que acontece é ver a inversão de papéis no relacionamento. Ou seja, a mulher sendo o homem da relação e o homem sendo a mulher da relação. O que significa isso? Significa que tem mulheres muito mais objetivas, muito mais executivas, como se diz em Portugal, mulher de negócios, tá? E tem o homem que não deixa de ser a fada do lar. Então, são aqueles homens que ficam, né? Que eu já aprendi agora que o homem galinha em Portugal tem uma conotação, que é aquele homem que cuida dos filhos, porque aqui no Brasil o homem galinha é uma outra coisa completamente diferente, né? É um homem que tem, assim, várias pretendentes, né? Ou seja, sai com várias pessoas, e tem essa inversão. Não só em Portugal, nas consultas que eu já tenho a oportunidade de fazer desde 2008, e aqui no Brasil, na experiência de alguns anos, de 4 décadas, vamos dizer assim. Então, essa inversão de papéis acontecem. Uma outra coisa que é muito interessante dentro dessa, quando não abre a coluna do físico, o casal tem problema com a sexualidade, a relação na horizontal não vai, não acontece direito, porém, todas as outras, tanto a afinidade mental, a intelectual, gostam das mesmas coisas, dos mesmos programas, é ótima, tem um sentimento, assim, de amizade muito bom, tem as mesmas aspirações espirituais, seguem o mesmo processo, tem as mesmas, vamos dizer, como é que posso dizer, seguem a mesma linha, senda espiritual, mas na cama não dá certo. Ou já aconteceu também de nenhuma das três abrirem e só aparece, por exemplo, a serpente no físico. Ou seja, o que aquele casal vive
só a libido, só a cama. E todo o resto, esquece, não acontece, não é vivido. Então, um não consegue ficar sem o outro porque a pele fala muito mais alto. Então, nós temos que olhar essa parte central, ela vai mostrar o problema. Ela vai mostrar se o casal está em sintonia, se o casal não está em sintonia, se tem possibilidade de ter continuidade ou não. Por aí você já vai ver se a coisa vai acontecer ou se não vai acontecer. A partir de então, eu vou fazer as outras análises, né? Vou pegar exatamente no físico e vou ver tanto se tem o físico, né? As colunas, se as pessoas têm a mesma quantidade de elementos, se elas têm ausências ou se elas têm os mesmos interesses. O que é interessante é que, se na coluna central, a parte do físico, ela abre e é um elemento que está domiciliado, o físico é compatível dos dois. Porém, se a carta que estiver já na coluna central, o físico dos dois desanda, ou se não aparecer. Isso é interessante, e aí vai mostrar o que está em desalinho. Vou dar um exemplo. Na questão do físico, né? Aqui você pode ter, por exemplo, os ratos, sei lá, a foice, a montanha e a cegonha. Então, nós temos a água, temos a terra, temos o fogo e temos o fogo. Então, aqui nós temos em excesso e temos ausência de ar. Então, eu já sei que é uma questão aonde essa pessoa, ela é tão ansiosa que ela nem respira, não tem ar. E nessa contrapartida aqui do outro, eu vou ter duas cartas de ar, uma carta de terra e uma carta de água, mas eu não tenho fogo. Então, o fogo que essa pessoa tem não é compatível com o fogo dessa pessoa. Então, os elementos vão conversar nas colunas e a falta, a ausência, a ausência e o excesso é aonde começa toda a parte da interpretação. E aí, é isso que começa a dar todo o grande significado para essa sinastria. Por quê? Eu vou perceber o que é prioridade ou não para cada um em cada coluna. E o que para a pessoa, quando chega para a consulta, né, fazer, entender o que está faltando na relação, é tudo explícito. Por quê? Uma pessoa traz um padrão e a outra pessoa é de outro jeito. Então, assim, o que está faltando em uma, na outra tem de mais, ou que na outra tem de mais, a outra tem de menos. E aí nós vamos perceber, dá para alinhar? Dá para salvar, vamos dizer assim? Dá para fazer com que este casal possa ficar mais em equilíbrio? Se sim, eu vou olhar a carta que está aonde? Na coluna central. Mas eu vou também ver todas as outras. Por exemplo, no mental, é uma parte muito importante dessa relação. Por quê? Quais são os interesses
que este casal tem. Um lado, eu preciso ver se está mais interessado na questão profissional ou se a outra pessoa está interessada na relação, e se a pessoa está interessada na questão do crescimento desse relacionamento ou não, né? E o que que eu vou fazer com essa relação? Porque o mental, na verdade, é assim, o que que eu quero deste relacionamento? E muitas vezes a gente para e fala assim, por que que eu estou com essa pessoa? O que que essa pessoa agrega na minha vida? O que que eu tenho para agregar também na vida dessa pessoa? Quais são os pontos fracos e os pontos fortes do nosso relacionamento? No que nós podemos crescer juntos? E por que que eu quero esse relacionamento? Só para dizer que eu tenho uma relação? Então, este mental desta relação é assim, quais são as ideias, o que que nós vamos criar juntos? Nós teremos uma família, nós vamos ter um negócio, nós teremos uma metodologia, nós vamos ter o quê? Né? Então, isso faz com que eu tenha muitas coisas para serem elaboradas dentro deste mental. E o interessante é que, muitas vezes, né, eu pus propositalmente essas cartas, porque, por exemplo, em alguns casos, né, algumas mulheres pensam na questão da maternidade, por isso que tem a carta da cegonha. Enquanto os homens estão assoberbados de trabalho, né, por isso que tem a carta do urso. Tem um acúmulo de preocupações em relação à empresa, ao seu trabalho, ao seu processo de carreira. E algumas mulheres, que são as mulheres de negócios, né, vamos dizer assim, estão preocupadas com engalgar um outro posto, né, uma nova, algum ponto novo na carreira. Ou então os dois pensam na parte das finanças, né? Embora, tá? Sob a minha visão, pelo menos pela minha ótica, né, a carta do trevo, ela é uma carta benéfica, sim, mas, sob um outro ângulo, nós temos que perceber que o seis de terra é uma carta, tá? Um spoilerzinho, de uma lua no signo de touro. E uma lua no signo de touro são pessoas que são gourmets, tá? E que gostam do bom e do melhor. Ou seja, que gosta daquelas coisas, vamos dizer, aí falando mais assim no lado europeu, né? Que gostam das coisas da parte do Corte Inglês, né? Ou que gostam das coisas mais do topo de gama, né? O que aqui no Brasil seria mais assim, comprar num supermercado que chama, que já é uma coisa mais uoba, que é um açúcar, né? Que é um Santa, esqueci agora o nome, mas é um dos jardins, enfim, né? Mas também se doa, né, de uma forma onde às vezes faz mais do que deve. É muito generoso, mas generoso com quem não tem que ser. Então, existe toda uma particularidade dentro de todo esse trevo. É um novo olhar. Bom, na questão do afetivo, é onde mora todo a confusão. É onde faz confusão a nossa cabeça, aonde o termo que eu acho muito bonitinho aí em Portugal, que é onde solta minha tampa, né? Bom, Miguel, você me avisa a questão do tempo, tá? Porque eu sou perigosa em relação a isso. Mas, bom, vamos lá. Em relação à questão da afetividade, né?
quando a gente vai olhar as duas colunas, tá? Eu tenho que perceber o quanto a pessoa é emotiva, sensível ou hipersensível, ou melindrada, ou depressiva, ou ainda de que maneira aquela pessoa que é, vamos dizer assim, desesperada. Então, é aí que mora todo o perigo da relação. É onde a gente tem mais demora, tá? Da análise. E é onde você perde-se um tempo maior e até harmonizar, porque aí é que faz todo o processo valer a pena e aonde você às vezes se cansa de repetir tudo junto e misturado, não é? E o espiritual é aonde você tem a energia da relação, aonde você abre brecha e aonde você tem total responsabilidade dessa relação dar certo ou não. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa se influenciar por questões externas, de palpites, dentro do seu relacionamento, você está dando brecha para que outras pessoas façam, minem a sua confiança no seu parceiro. Mas também você pode receber, dependendo, você pode perder energia nessa relação, por causa dos ratos, você pode estar presa nessa relação também por causa ali da âncora. Essa relação, ela já está fadada ao final, como tem a questão do caixão, ou ela é uma relação, vamos dizer, que também pode receber energias não qualificadas externas, também através da Lua, ou é uma relação que a pessoa vive e o outro não. Então, temos muitas interpretações que conjuntamente, tá? Vamos dizer, todas, ao conjunto da obra, nós podemos fazer dessa leitura, com certeza, menos de 1h30, 2 horas não fazemos, tá? Então, aí, para finalizar, né, porque eu sei que eu acho que eu já tenho só um minutinho, né? Depois que eu fiz a análise, né, onde saiu a carta que fechou o jogo, eu posso abrir todas as cartas e aí sim eu vou fazer todas essas análises que nós falamos antes, tá? Já aconteceu, tá, de ter consultas em que a primeira carta já foi o cavaleiro. Então, eu embaralho de novo e faço de novo. Se por 3 vezes o cavaleiro sair na primeira posição, vai conversando com a pessoa, tal, porque ela não é para fazer a consultas nessa metodologia naquele momento. Vai conversando, fala outras coisas, vê outra, sabe? Vai dar água com açúcar, tenha sempre o que a gente chama numa consulta, né? Tem um floral, um rescue, né? em mãos, né? Que é muito importante, né? Ou então um óleo essencial, né? Que é muito bom para dar foco dentro de todas essas, né, coisas. É sempre bom ter esses, vamos dizer assim, ingredientes próximos, né? E aí sim nós vamos analisar o jogo inteiro, ok? E todas as colunas, como nós falamos, o que é importante? Ver a carta fechada, a ausência do elemento, o excesso do elemento e o equilíbrio do elemento. São todas as coisas que são necessárias verem nessa metodologia, ok? Muito bem. Então, eu agradeço, né? Eu acredito que eu usei, assim, acho que o meu tempo regulamentar, acho que até o tempo das perguntas. Não sei se eu ainda tenho tempo para as perguntas, Miguel, você me diga, né? Se alguém quiser entrar em contato para cursos, consultas, aí temos todas as dicas, né? E também teremos no PDF que será entregue, ok?
Mas eu quero novamente agradecer ao Miguel e à Paula pelo convite. Gratidão. E, assim, muito obrigada. Eu agradeço, estou vendo aqui pelo meu celular, né, ou como se diz, pelo telemóvel, né, que temos aqui, assim, obrigada a todos os agradecimentos. E, como se diz, né, até já. Já já temos a apresentação da continuação do nosso congresso. E, assim, durante a semana eu vou dar um workshop, que é falando da Lenormand e o nosso dia a dia, que é fantástico. Se vocês gostaram dessa apresentação, não perca.